Gente, eu faço questão de sempre falar o que é um milagre. O que é um milagre? Eu acabei de perguntar aqui, quantos querem um milagre de Deus na sua vida? Vocês disseram sim, ou amém. Vou perguntar de novo, quem quer um milagre? Amém. No casamento ou em qualquer área da sua vida, você pode direcionar o teu celular, a câmera do teu celular para esse QR Code e baixar o PDF aí no seu celular, para que você possa amanhã, depois de amanhã, dar uma olhadinha nessa mensagem, no texto, e refletir a respeito, meditar a respeito disso, tá? Então, direcione aí o teu celular para esse QR Code, e você baixa o PDF aí no seu celular. Então eu tenho, como eu havia dito, eu tenho o costume de explicar o que é um milagre, né? A gente tem falado bastante a respeito disso. O que é um milagre? Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus em uma situação natural, numa situação do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo antes de entrarmos na questão do milagre no casamento. Quando Jesus estava numa situação, os discípulos, eles tinham, os pescadores tinham trabalhado uma noite inteira e não pegaram peixe nenhum. Aí Jesus chega perto deles e diz assim: olha, joguem a rede do lado direito do barco, que vocês vão achar peixe. Então vamos lá, o que é normal, o que é natural? Eles trabalharam a noite inteira, pegaram peixes? Nenhum. Então isso é natural, a gente trabalhar, a gente lançar a rede, mas o resultado daquela noite foi horroroso. Já imaginou? Você trabalhar e viver da pesca e trabalha a noite inteira, não pega um peixe sequer. Significava que o dia estava perdido, talvez a semana estivesse comprometida, porque não tinha peixe nenhum. Mas quando Jesus disse, joguem a rede do lado direito do barco, aí aconteceu o quê? O milagre. Porque muitas vezes eles lançaram a rede naquele mesmo lugar e não pegaram nada. Mas quando Jesus disse, joguem a rede, que vocês vão ter uma pesca diferenciada, a rede voltou carregada de peixes. Então o que é um milagre? É uma ação sobrenatural de Deus em uma coisa natural. Natural é a gente jogar a rede. Sobrenatural é quando não pega nada e sob a ordem de Deus, a rede volta cheia. Isso é sobrenatural. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer fazer o milagre acontecer na tua vida. O teu casamento é natural enfrentar algumas crises, enfrentar algumas dificuldades? Dizem que é natural. Mas aí entra o sobrenatural de Deus para restaurar, para recuperar sentimentos, para fazer algo novo acontecer na sua vida. Gênesis capítulo 2, versículo 18, na versão A Mensagem, pode passar o slide, diz assim: e o Eterno disse, Deus sempre esteve preocupado com a gente. De tudo que Deus havia feito, o capítulo 2 de Gênesis 1 e 2 fala da obra da criação. E existe alguma coisa que Deus fez e que Ele mesmo disse que não estava legal. Olha aqui para mim um pouquinho. Tudo que Ele fez, lá em Gênesis 1 e 2, o que Ele dizia? Criou Deus os céus e a terra, criou a luz, o dia, e era bom. Aí tudo que ele ia fazendo, ele viu que era bom, mas teve uma coisa só que ele fez, que ele viu que não era legal. E o que foi? E o Eterno disse, não é bom que o homem fique sozinho. Deus criou-nos, e aqui tanto homem quanto mulher, para que a gente viva em comunhão, em comunidade. Deus nunca desejou que a gente vivesse sozinho, tá? Mas ele disse assim, não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia para ele. Mulheres que estão aqui, Deus fez você para ajudar o seu marido. Maridos que estão aqui, porque também dá para fazer o inverso. Deus fez, a sua esposa para que você também ajude ela. Então assim, é uma via de mão dupla. É uma mão de via dupla, não. É uma via de mão dupla, tá? Então assim, você mulher foi feita para ajudar o seu marido, você marido foi feito por Deus para ajudar
a sua mulher. Vamos ver como é que Deus pensou, como é que Deus projetou o casamento dentro da Bíblia? Vamos olhar para Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 20. Então vamos lá, diz assim o texto: assim o homem, depois que Deus criou a mulher e entregou para ele, olha só o que aconteceu. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Quando ele acordou, ele disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aqui tem uma grande sacada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Foi dessa forma que Deus criou a família, foi dessa forma que Deus criou o primeiro casal, né? E aí, normalmente em mensagem de casamento a gente fala, né? Por que Deus tirou o homem da costela? Que era para ela foi tirada do lado, para que ela fosse uma ajudadora, para que o homem cuidasse dela. Por que Deus não tirou a mulher do pé? Para que o homem não pisasse sobre ela. Por que não tirou da cabeça? Para que ela não dominasse ele. Ele tirou do lado que era para que houvesse parceria. Você mulher, você homem, vocês dois juntos podem ser parceiros. Aliás, o casamento é uma grande parceria, e eu já vou falar um pouquinho mais detalhado a respeito disso. Jesus confirma essa obra de Gênesis lá no Evangelho de São Marcos. Em Marcos capítulo 10, versículos 6 ao 9, Jesus está falando: mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. E Jesus reforça o que está escrito em Gênesis: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A matemática de Deus para o casamento é muito diferente da nossa matemática. Na nossa matemática, 1 mais 1 é 2. Mas na matemática de Deus, dentro do casamento, 1 mais 1 é igual a 1. É uma só carne, é uma só experiência, é um só propósito. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Foi dessa forma que Deus projetou o casamento. Foi dessa forma que Deus idealizou o que hoje tem sido atacado com muita frequência, que é um negócio chamado família. O plano original de Deus é de que a glória dele, a presença dele, a vida de Deus se manifestasse dentro das nossas casas, através do casamento. Há uma atenção especial de Deus para isso. E eu quero dizer uma coisa para você: isso não mudou. Deus não mudou a forma de pensar. Ele continua ainda olhando para mim, olhando para você, olhando para nós, para o nosso mundo, para a nossa sociedade, como sendo: os dois serão uma só carne. Vou me manifestar na vida deles. Martinho Lutero, uma vez ele disse assim, e aí, né? Mas a Bíblia é antiga. Não. Ó, a Bíblia não é antiga e ela também não é nem moderna. A Bíblia, ela é eterna. Existem princípios que não mudam. Seria legal até você tirar uma foto desse slide aí, se você quiser. Ou se você baixou o arquivo, tem aí já no seu esboço. A Bíblia não é antiga e nem moderna. E tem gente que tenta justificar, né? Mas isso é antigo, mas isso é moderno demais. Não. A palavra de Deus, ela é eterna. Sendo assim, ela não muda.
O que é que nós vemos hoje? Um esforço muito grande de gente querendo mudar a palavra, de gente querendo ajeitar as coisas para o seu próprio prazer. Mas a Bíblia, ela é eterna. O próprio Martinho Lutero fala também a respeito de casamento, dessa relação. A mais amorosa, fraterna e encantadora relação, comunhão e companhia é a do bom casamento. Então, quando a gente fala de casamento, nós estamos falando de amor, de fraternidade, de parceria, né? Relação encantadora, que é comunhão e companhia. Já já você vai entender algumas coisas que eu vou falar aqui. Um autor chamado Henry Drummond, ele diz: o círculo familiar é o condutor supremo do cristianismo. Queridos, veja o que a gente vive hoje no mundo, nas redes sociais. Quantos ataques a família tem sofrido? Pouco ou muito? Muito ou muitíssimo? Os ataques, eles vêm de todo tipo e assim, os mais absurdos possíveis e inimagináveis. Ataque constante. Qual é a intenção de Satanás nesse tempo? Desconstruir a família, desconstruir e desacreditar o casamento. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, na versão A Mensagem, a palavra diz assim: honrem o casamento e mantenham a pureza sexual entre marido e esposa. Deus não aprova o sexo casual e ilícito. A palavra honrem aqui significa honrado. Pode passar o slide, ou eu não coloquei. Tá. Honrem o casamento, ou que significa honrado. E o que é uma coisa honrada? É de grande valor. Como que deve ser o teu casamento? Como é que deve ser a tua família? De grande valor. É precioso para Deus. É estimado, é precioso e especialmente querido, de acordo com a Bíblia Strong. Sabe de uma coisa, nessa série que nós estamos ministrando, Milagres do Céu, nós não estamos buscando coisas comuns, mas nós buscamos milagres reais e verdadeiros nas nossas casas. Deixa eu dizer uma coisa para você: é possível que você viva dentro do seu casamento um milagre, ou seja, uma situação real e verdadeira. Deixa eu filosofar um pouquinho. Quando a gente pensa em casamento, logo vem esse versículo que eu li, né? Os dois se tornarão uma só carne. Casamento em si traz em si a união de duas pessoas ao ponto de serem uma só. Quando eu faço cerimônia de casamento, eu friso muito uma palavra do apóstolo São Paulo, que para mim é a chave de tudo. Quem já me viu fazendo cerimônia de casamento, num determinado momento da cerimônia eu chamo os pais da noiva, para que venham ali do ladinho deles, e os pais do noivo, para que venham ali do ladinho deles. Quem já viu esse momento do casamento? E o que é que eu pergunto normalmente, com base naquilo que o apóstolo São Paulo diz? Paulo diz assim: casamento é uma bênção, blá, 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 blá. E Paulo diz assim: e o casamento é um grande mistério. Quem sabia que o casamento é um grande mistério? Por que o casamento é um grande mistério? É uma bênção, é maravilhoso, é ou não é? Aí, os casados, não decepciona o solteiro aí não. Fala que é. Os solteiros, viu gente? É. Tá? Mas por que o casamento é um grande mistério? Porque duas pessoas criadas em ambientes completamente diferentes vão passar a viver debaixo do mesmo teto. E aquilo que é diferente nas criações, gente, vai se manifestar. Vou dar só uma palhinha. Isso não acontece com vocês, só acontece lá na minha casa. Por exemplo, tubo de pasta de dente. Se aperta o tubo em cima, no meio
ou embaixo? Onde aperta o tubo? Embaixo? No meio? Quem acha que é em cima? Hã? Cada um escolhe. Olha aí, ó, tá vendo como se manifesta? Para mim, meu pai me ensinou, e ele está aqui de testemunha, que é de baixo para cima. Aí quando eu me casei e alguém fala que é em qualquer lugar, não é em qualquer lugar, é de baixo para cima. Graças a Deus que em casa nós resolvemos esse problema. Está resolvido. Ela tem o tubo de pasta dela e eu tenho o meu. Porque a gente não briga mais. Tchan! Olha só como o casamento é um mistério. Porque eu já cheguei a passar mal, de dar nervoso, de dar tremedeira, de chegar no armário e ver o tubo de pasta de dente apertado no meio. Dava tremedeira. Oh, não é possível. Por que eu estou falando tudo isso? Olha só. Curioso do casamento é que por mais unido que o casal seja, os dois serão uma só carne. Por mais unido que o casal seja, sempre vão divergir e discordar em algum ponto. Não vai ser tudo lindo e maravilhoso. Sempre, em algum momento, alguém vai discordar de alguma coisa. Sim ou não? Gente, faz parte da vida isso. Agora, qual é o segredo? O segredo é, como é então que duas pessoas tão diferentes podem se tornar uma só? Está aqui o segredo. É aqui que vai precisar acontecer o milagre. Vou explicar. Eu estava fazendo uma pesquisa, e aí para dar uma base nisso que eu estou falando, eu encontrei uma história de um casamento, que assim, basicamente, é o casamento do sonho. No dia 19 de maio de 2018, teve um casamento histórico. Nossa, pastor Fábio, o Duque Harry, herdeiro do trono britânico, se casou com a Meghan. Quem lembra desse casamento? Quem acompanhava, né, Suite, como eu, lembra da atriz. Então, o Harry, certo? Ele era o duque herdeiro do trono britânico. Com quem que ele deveria se casar? Com alguém que fosse da alta sociedade britânica, mas ele não quis, ele quis a Meghan, que era uma plebeia, uma atriz, alguém que não tinha nada a ver com o trono real britânico. Para você entender, a Meghan, ela se tornou então parte da família real britânica nesse casamento. E após o casamento, a atriz precisou abrir mão de alguns costumes pessoais. Ela precisou abrir mão de algumas coisas para que ela pudesse entrar na família real britânica. Ela teve que escolher, para ser uma só carne com o Harry, ela tinha que escolher. E ela teve que também, uma das coisas que ela precisou fazer foi abandonar a sua profissão. E aí ficou aquela bagunça no seriado Suits, né? Quem Eliel, Dani, quem acompanhou Suits aí, virou uma bagunça. Só porque a bonita foi casar com o bonito. Ela não podia casar com outra pessoa qualquer para não ter embrolho lá na série, mas ela foi casar lá com o bonitão. Então o que eu preciso entender? Você precisa entender, nós precisamos entender. No casamento, por mais que não tenhamos tão claramente a certeza do que precisamos abrir mão, que a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas,
sempre tem algo em nós que precisa ficar lá na vida de solteiro. Ou seja, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, para que tudo corra bem. Para se tornar uma só carne como Deus planejou, e construir um casamento real, verdadeiro, que dure muitos anos, ou até que a morte os separe, é preciso que os dois abram mão e abandonem algumas coisas da vida de solteiro ou da vida do passado. Ai, não é? A maioria das causas, né, de brigas, de intriga e desavenças entre os casais, são pequenos costumes que não são abandonados. Quando estávamos solteiros, nós, não conseguíamos vivenciar algumas coisas depois que a gente casou, continuando fazendo as mesmas coisas do passado. Está complicado ou está simples? Está fácil de entender? Ou está difícil? Para eu viver realmente dentro do plano que Deus tem para a minha vida e me tornar uma só carne, tem que haver a abertura de mão, tem que abrir mão de algumas coisas para que o casal consiga viver juntinho, bonitinho. Então, qual é o milagre que talvez você precise hoje? Deus tem que fazer uma obra na vida dele. Ou, Deus tem que fazer uma obra na vida dela. Na verdade, Deus vai ter que fazer uma obra na vida de todos nós, sempre. Em algum momento, vai ter que chegar no acordo. Porque senão o negócio fica impossível de se viver. Então, qual é o milagre que você precisa no seu casamento, no seu relacionamento? Quem está noivo aqui, já vai ajustando essas coisas, tá? Conversa a respeito do assunto. Por que normalmente casamento muito rápido acaba tendo grandes problemas? Porque não dá tempo de fazer os ajustes. Me apaixonei. Ok, que bom. Mas a paixão, um dia ela, não é que acaba, ela dá uma diminuidinha. O príncipe encantado, de repente ele tem chulé. Que no momento de paixão não deu para descobrir que tinha chulé. Ou mau hálito. Toda vez que encontrava o cara, durou 6 meses o namoro, noivado e casamento. Não deu tempo de sentir mau hálito, porque sempre tinha um Halls no bolso, um sprayzinho. Não deu tempo de sentir essas coisas. Não deu para conhecer, para saber se a pessoa ela era boa, ela era trabalhadora ou não, se ela era controlada financeiramente ou não. E aí depois que casou, falou assim, nossa, e agora? Como é que eu faço com isso aqui? Então por isso que precisa se conhecer. E quando se conhece, também ainda acaba tendo surpresas. Para nós orarmos e fecharmos esse assunto hoje, eu queria que você, se você quiser, ou não precisa, fica a seu critério, nós vamos olhar para o capítulo 2 de João. Evangelho de São João, capítulo 2. O primeiro milagre que Jesus realizou foi em Caná da Galileia, num casamento. E aí o que é que a gente tem para ver nessa festa de casamento, nesse milagre que Jesus operou, o que é que isso tem a ver com a gente hoje também? De uma forma muito objetiva. Primeiro, consagre 100% o seu relacionamento a Deus. O que me chama a atenção no versículo 2. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para um casamento, para esse casamento. O que é que nós precisamos para termos um casamento feliz, bem-sucedido? Nós precisamos que esse relacionamento esteja centralizado em Cristo. Jesus precisa fazer parte do seu casamento. Ele precisa ser o Senhor absoluto da vida dos dois. Ele precisa estar no centro. Quando Jesus estava nessa cerimônia, nessa festa de casamento, ele foi a solução e o milagre para esse casamento.
se nós queremos manter nossas vidas dentro do propósito de Deus, Jesus vai precisar estar lá dentro. Ok? Então diga assim: 100% consagrado a Deus. Segundo, vão vir momentos de crise. Todos nós enfrentamos escassez, dificuldades. Não vou fazer isso, mas se eu perguntasse aqui para todos os casados que estão aqui, quantos BOs vocês tiveram que resolver durante a vida de vocês? Foram inúmeros. Eu conheci um cara uma vez que eu acho que ele era meio fora da casinha. Ele disse para mim assim, depois de alguns anos de casado, ele disse assim: eu nunca tive problema com a minha esposa. Nós nunca tivemos uma discussãozinha. Anjo. Eu acho que ele devia ser elevado à categoria de anjo. Eu falei, mas nunca. Não, a gente se ama muito. Verdade. Nunca tivemos uma discussãozinha. Falei, olha, querido, parabéns para você. Nem aquele dia que você quis uma e ela não quis. Você ficou de boa, ficou em paz assim. Gente, vamos lá. Estava doido para brincar e ninguém queria jogar. Ninguém queria brincar naquele dia. Ficou de boa? Ah, não, né? Só se tiver sangue de barata o negócio. Nem nesse dia? Não, nunca. Nós vamos ter períodos de escassez, dificuldades. Sim ou não, gente? Tem. E o que é que a gente faz? Supere os cenários de escassez. Supere. Vão vir dificuldades, vai ter momentos de dificuldade. E aí, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Nesse casamento aqui faltou vinho. Olha, estava só na cerimônia ainda, hein? E o B.O. já estava pegando. Planejaram, acho que não sei se compraram o vinho certo, não sei se arrumaram, de repente o buffet pisou na bola, né? Não sei. Começou o mistério aqui já. E o que é que tem que ser feito? Superar as dificuldades. Diga comigo, dificuldades vão surgir. E a gente supera. Terceira coisa, é necessário uma transformação intencional. Se você quer manter o seu casamento, se você quer manter a vida conjugal, vai ter que passar por um momento, por um período, por etapas de transformação na sua vida. Vai ter que aprender a abrir mão de alguma coisa. Barato quando... Sim, eu e a pastora, a gente é bastante diferente. Então, deu B.O. Eu sou muito acelerado, ela é mais devagar. Então, ela é equilibrada, olha lá, tá vendo? É sempre assim, olha como se manifesta. E assim, olha como que as coisas são. Ela é equilibrada, eu sou desequilibrado, né? Então... faz parte. Mas olha só, o que a gente tem que fazer? Eu aprendi que não adiantava ficar batendo o tempo todo. Então, por exemplo, né, quando a gente morava aqui 2 ruas para cima, eu tinha o hábito, quando eu virava a esquina, eu já pegava o controle remoto do portão. E assim, quando eu estava a 50 metros do portão, eu já acionava o controle remoto, porque eu não tenho que esperar parar o carro na frente do portão para esperar ele abrir. Eu posso, né, uma mão no volante, a outra no controle, e quando eu chego o portão já está aberto. E ela, quando ela estava dirigindo todas as vezes, ela chegava na frente do portão, pegava o controle. E eu quase morria. E aí, você fala assim, e aí, o que mudou? Mudou que eu parei de falar, porque... Mudar não ia. Então muda eu. Só que tem coisa também, né, que chega uma hora que você eu também não mudo mais. Porque tem que haver o equilíbrio. Quem está entendendo?
Transforme-se intencionalmente. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Nesse casamento, a água foi transformada em vinho. No relacionamento, tem que haver uma transformação intencional. E por último, gere fé através do seu testemunho. Quando esse milagre aconteceu nessa cerimônia de casamento, olha o que o texto diz, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Sabe de uma coisa, querido? Quando o seu casamento estiver totalmente centralizado em Cristo, o testemunho vai alcançar muita gente. As pessoas vão olhar para você e vão querer ter uma família, um casamento, um lar semelhante ao seu. É esse o objetivo. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. Por quê? Porque há uma promessa. Em Gênesis 12, 3. Queria que você ficasse em pé, para nós orarmos com base nessa promessa. Deus diz para Abraão assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em você, as famílias da terra serão abençoadas. Em nós, as pessoas vão olhar para nós e vão ver a glória de Deus. Nós seremos benditos, nossa família será bendita, as pessoas que nos cercam serão benditos em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, quero orar pelo teu casamento, quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família. Você que está noivo, quero orar por vocês, para que vocês já estejam ajustando tudo. Ah, pastor, eu estou vivendo em pé de guerra com meu marido, estou vivendo em pé de guerra com a minha esposa. Eu quero orar por você também, para que a mesma transformação que aconteceu lá em Caná da Galileia aconteça na tua vida. Tome essa palavra para você hoje. Seja intencional em alguma situação, supere as dificuldades, coloque Jesus no centro da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da criação dos seus filhos, dos planos para o futuro casamento. Coloque Jesus acima de tudo, porque Ele vai ajudar, Ele vai estar presente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento abençoar a vida de cada um dos teus filhos, cada casal, cada família que está aqui hoje à noite, aqueles que estão acompanhando esse culto pela internet. Deus, abençoa de uma forma muito especial, Pai, cada casamento, cada família, cada lar. Te peço isso em nome de Jesus. Satanás tem se levantado contra as famílias, tem se levantado contra a instituição sagrada que o Senhor planejou. Mas nós nos levantamos e dizemos que nossas famílias serão benditas sim, nossa casa será bendita sim, nossos filhos serão benditos sim. Tua palavra para o Abraão é a mesma palavra para nós hoje. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi um homem bendito e nós somos benditos hoje. Peço, Deus, que o Senhor restaure casamentos, peço que o Senhor restaure o relacionamento, peço que o Senhor restaure o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, que tenhamos famílias benditas, bem-aventuradas, em nome do Senhor Jesus. Como o Senhor esteve presente em Caná, e a sua presença, Deus, já fez com que aquele casamento começasse a viver um milagre logo no seu início. Precisamos de milagres hoje, precisamos da tua intervenção hoje, precisamos, Deus, que a tua glória seja manifesta em cada vida e em cada lar. Nós clamamos ao Senhor e profetizamos que nossas famílias serão benditas na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quantos terão famílias abençoadas? E diga assim: eu e a minha casa seremos benditos. Como Deus prometeu para Abraão, Ele promete para mim e para você também. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é bendito, os teus filhos serão benditos, os teus netos serão benditos, em nome de Jesus. Há poder, há unção de milagres para o nosso dia, para esse tempo. Há unção de Deus sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Amém? Que você possa voltar para casa e levar essa palavra
para a tua vida, em nome de Jesus.